que a gente... o nome Ressuscitações traduz bastante, porque são lembranças de todas essas pessoas que a gente conheceu. E aí o recorte, o tema, esse filtro, a gente vai fazendo aos poucos. O que a gente ama entender. Mas a ideia inicial era para ser uma coisa, era para ser uma instalação, um espetáculo de instalação. Então cada frente do espetáculo ia ser todo um deslocamento. Então isso, inclusive traduzir isso foi uma coisa bem difícil. Está sendo, enquanto que esse é o experimento 2. Você disse que essas artes, essas histórias, essas lembranças foram trazidas de vivências e pessoas que você conheceu, lembranças. Aquela parte que relata o estupro é uma história verdadeira? É um depoimento encontrado no site, inclusive do Tribunal Federal. Um depoimento de uma mulher que foi realmente julgada por esse... Inclusive, a gente até conseguiu encontrar assuntos que dialogam. Parece que o advogado desse caso estava ajudando um outro caso parecido. Por isso, ele disponibilizou o depoimento. Aí a gente conseguiu encontrar. Mas também foi filtrado. Desculpa. Só acrescentar que eu acho isso interessante, assim, que o tema de trabalhar com as assassinas, mulheres assassinas, partiu do Danilo. E a gente queria saber, na verdade, qual que é o universo dessas mulheres que cometem crimes, assim, né? Que não é sempre a vítima, porque sempre trata a mulher muito como vítima. E aí, então, vamos descobrir se essa mulher realmente é uma vítima ou se existe na realidade, né? E, na verdade, a gente, de certa forma, descobriu que a maioria das mulheres que cometeram algum tipo de assassinato são vítimas de alguma forma. Pelo menos no site, né? Se não me deixe mentir. No site, os depoimentos que a gente encontrou, todas elas tinham sofrido alguma forma de violência. Não que isso seja justificativa, mas é um fenômeno que está aí, né? Assim, é uma certa resposta a uma violência e aí a pessoa vive nesse mundo. Acho que é isso. Eu queria saber como foi o processo de criação junto da equipe técnica. Porque eu acho que isso é assim, a Dani, Danilo, Daniela. Tem muito Dani também. A Dani, Danilo. E como que foi isso, assim? Como esses videomakers, que eu acho que essa parte da tecnologia, ela tem uma potência muito interessante, inclusive nos textos que você dá, nos depoimentos, como que, né, a maneira como que os textos surgem também, eles nos afetam, assim, e como foi esse processo de criação para vocês, porque é muito interessante, eu acho, e está muito ligado uma coisa na outra, eu acho que é muito potente o trabalho do núcleo nesse lugar da tecnologia. Eu queria saber como que funcionou isso, assim. Então, esse espetáculo, ele surgiu de um projeto, acho que vocês puderam ver no final, foi uma parceria com o projeto aprovado pela FUTENIG e pelo CNPq, escritos pela Aline, e culminava na criação desse espetáculo. O grupo Media Actors e o projeto em si previa essa interação, né, essa pesquisa que aliasse elementos tecnológicos na cena. E a pesquisa pela criação das imagens e pela inserção delas na cena tinha essa base, né? E aí o exercício era sala de ensaio, né? Sala de ensaio, a gente experimenta possibilidades, né? com esse material, essa fonte de iluminação, essa significação da imagem, né? O Felisberto trouxe muitas ideias assim, de captação, então a gente teve um momento no morro, que a gente foi lá, fez filmagens, trouxe para a cena, usamos o texto, né, como imagem também, né? Então a gente foi descobrindo ao longo do processo assim, essas possibilidades. Mas basicamente foi pesquisa e trazia para a sala, aí a gente meio que dava uma olhada em tudo, o tempo todo falava, deixa eu ver tudo que tem. Aí a gente ia relacionando. Nem sempre era um assunto do espetáculo que a gente relacionava. Tem coisas que a gente deixou para outros trabalhos, que a gente fez o painel interativo, por exemplo. Então são coisas que a gente descobre e leva para um outro lugar. Mas são coisas que a gente vai descobrindo realmente. E o que a gente foi mais
se conectando, foi ficando, foi aprimorando, né? As construções dos vídeos foram todas propostas pelo Roxette. Quando entrou a iluminação, com a proposta da Letícia e do Bruno, o espetáculo ganhou espaço, porque até então a gente estava, eu estava numa relação da minha figura com o que estava sendo proposto no vídeo. Quando o espetáculo me deu a dimensão, eu também conseguia trazer o elástico dele. Então isso também foi, mas foi por etapas, foram por fases. Houve no primeiro momento essa fixação, não só a fixação, o desenvolvimento da imagem. A imagem em vídeo, a imagem sinestésica, a imagem narrativa, a imagem em contraponto à ação. Então, a imagem é muito forte. Então, assim, quando vem a visualidade, que é o que eu mais trabalho em relação ao figurino, em relação à maquiagem, em relação à luz, isso na realidade foi conectado com as imagens e com as ações dele. Né? Então, teve momentos que realmente eu não quero usar luz. Luz, digo, luz refletor. Porque a imagem, ela tem uma luminosidade e ela tem uma significação. Então, pra gente é muito difícil, porque até, às vezes, o Roxette, a própria Aline fala, não, ilumina. Mas eu falo, não, esse momento eu não quero que ilumine. É uma proposta. Talvez funcione, talvez não funcione. Mas, por exemplo, nas Assassinas é um lugar que eu gosto da sombra. Então, é esse lugar que eu estou propondo. Outras são realmente os focos recortados. Então, aí a gente vai buscando isso. A gente não queria uma coisa geral, porque é muita imagem. Então, a relação de luz com imagem e o corpo do Felisberto, a gente via sempre em que momento se sobressaía. Tinha momento que o corpo dele se afastava e a imagem ela sobressaía. Então, havia essa necessidade também de não trabalhar só o ator, mas a imagem mesmo. A imagem pela significação cênica, trágica, irônica, enfim. E ela como poesia, ou som, ou tirar o som. Então, realmente, assim, é uma luta no sentido do que sobressai. Qual que é a poética, então? Então, vamos trabalhar, então, essa poética da imagem. Então, isso sobressai. E essa maleabilidade, porque no experimento 1, a gente ainda ficou fixado em alguns textos de alguns outros autores e que a gente, dessa vez, falou, não, vamos escrever isso e vamos fazer isso. Então, há também assim, tirando as Assassinas, que é o depoimento, que é forte para a gente, né, atravessa, a gente vai também readaptando tantas ações quanto o texto, para não ficar uma coisa, uma dramaturgia textual fixa. Então, não é a mesma dramaturgia textual do experimento 1, nem as ações, porque também ele corta, está muito dilatado, está pouco. Então, isso também é um experimento. Talvez também vocês falando, a gente também vai readaptando isso, ver o que funciona mais e o que funciona menos. Então, tanto o vídeo, quanto a luz, né, quanto a textualidade, quanto as ações do Roxette, elas vão se adaptando. Essa ideia acaba que, para mim, é um espetáculo, no sentido de um experimento, de uma construção, de uma composição. Mas também não chega a ser um espetáculo com esse início, meio e fim, sempre com a mesma luz, sempre com a mesma imagem, sempre com a mesma movimentação, sempre com a mesma textualidade. Então, há uma flexibilidade, uma ideia de construção que tem essa ideia de quadro, citações, misturas, fragmento, que é uma coisa que nos interessa. E falar das coisas que nos incomodam. Então, a ideia é um pouco essa. Mas foi aos poucos, né? Então, assim, às vezes a gente fixava muito, teve um momento que ficou eu e o Felisberto com a questão da imagem dele, o figurino dele, a imagem dele, então a gente teve um momento que ficou só nisso, que foi o ano passado. E agora nós estamos a luz, a cor. Então a gente às vezes fixa alguma coisa porque é muita coisinha. Vocês veem que é muita coisinha. Então, como a gente brinca, a gente custa muito mais a montar as coisas, quando a gente chega a gente já está exausto, entendeu? Porque é muita coisa para montar, é muito detalhe. Então tem essa ideia de fazer teatro diferente, é uma ideia de montar como se fosse até um set, né, e ao mesmo tempo ser teatro. É uma construção e a gente está buscando uma linguagem que continue sendo teatro, mas que busque um diálogo e que também a imagem também não sobreponha tudo, né, apesar que, né, é muito forte. Então é um jogo de procura. Então é por isso que é bom conversar com vocês, assim, para entender essa procura. Enfim, todo mundo fala muito nesse grupo. Eu só queria falar um detalhe assim.
que na verdade a origem do projeto todo e o que a gente tem feito até agora, sempre na verdade, a Letícia descreveu muito bem, a nossa ideia por exemplo, a questão da mídia, que na verdade para mim começou com uma grande pergunta, por causa que essas interações de mídia, eu não estou falando só visual, mídia em todos os níveis, começaram a fazer parte da nossa vida cotidiana. Então a pergunta para mim é como a gente relaciona com isso no nosso dia a dia e como a gente, de certa forma, produz uma poética na vida com isso, assim, né? Qual é essa relação que a gente tem com o vídeo, com o vídeo, com a luz, com o corpo do ator, com a noção, com esse sentido da corporalidade, da presença, da ausência, do que é virtual, do que é real. Isso para mim é matéria-prima para a construção da cena. Então, é por isso que talvez é a grande luta que nós temos, que a luz não seja ilustrativa, que as ações não sejam ilustrativas, que o vídeo não seja ilustrativo, mas que eles sejam cena, sejam teatro, tenham essa potência cênica mesmo. Então, essa que é uma pesquisa, um pensamento de pesquisa amplo, na verdade, que aí a Letícia começou a contribuir muito com a iluminação e com a dramaturgia e com outros aspectos que nós não tínhamos nos detido ainda, né? O Danilo, quando entrou como técnico do projeto, na verdade contribuiu imensamente, porque ele já tinha uma relação muito mais profunda com isso, da carreira dele mesmo, né? E aí o entendimento do Danilo também nessa questão da corporalidade, como o Bruno também tem uma pesquisa de luz, percebe? Então é nesse sentido que tudo matéria-prima. A minha questão é assim, é como se fosse teatro de boneco. Tem gente que fabrica um boneco para depois pensar uma dramaturgia e um espetáculo para ele. Ou o inverso, né? Você tem uma história e constrói os bonecos para aquela história. A gente fica brincando de ir e vir entre essas duas coisas. A gente tem um recurso técnico que a gente pode fazer com ele. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma história na cabeça, como podemos contar dessa forma? É essa, no fim, que é a pesquisa do grupo, assim. É isso. Eu só queria compartilhar que, como tem muita essa dependência, interdependência, vamos dizer assim, com eletrônicos, recursos, eventualmente, vocês já devem ter lidado com isso, acontecem muitos ruídos ou probleminhas assim, em execução, é muito processual, e isso, principalmente aqui, que é uma escola, é importante a gente ter esse olhar de perceber, assim. Pelo menos da parte da execução de vídeo, a maioria dos efeitos elas são feitas ao vivo, né, no momento da cena. E em vários momentos aconteceram muitas coisas que não estavam no script. Né? Eu achei perfeito. Eu simplesmente não tirei quais são os momentos. Então, quando a gente faz teatro, a gente tem que trabalhar com o problema a nosso favor, né? Não é só a questão de viver, é tudo, é improvisação. Mesmo, a gente fica, né, querendo, e aqui a gente tem muita gente querendo ser tudo perfeito. Nossa, tá cheio de virginiana aqui no Então, assim, é difícil mesmo, entendeu? Impressionante. Mas é que é uma difícil. coisa que a gente tem que lidar. Não, todos nós temos que lidar com isso, né? Então quer dizer que você assistir de novo, eu posso ver alguns efeitos. Algumas coisas que não ocorreram precisam ocorrer. Precisam. Que bom que eu não percebi isso. Cara, Eu queria colocar uma inquietação, porque até mesmo por essa fala da Aline agora, de ser sempre esse processo de construção da imagem, do texto, da dramaturgia, de falar daquilo que nos incomoda, e pensar a imagem e corpo, e colocar assim uma questão em relação à própria temática mesmo das assassinas e corpo. E aí pensar assim, o que ficou mais forte para mim, nesse caso, por exemplo, você estava falando de mulheres assassinas e tal, e uma história, um depoimento muito forte, e aí eu percebo que a mídia nesse caso, mas aí é uma percepção muito pessoal, ela se sobrepõe ao corpo, porque talvez o corpo que diga, ele ainda é um corpo muito distanciado da textualidade. Bacana. entendi. Por isso. Sabe? Então eu acho que às vezes a Entendi. textualidade diante dessa temática, ela me coloca distante do corpo, que às vezes ele me vem também. Sim. Em alguns momentos ele me vem, mas talvez a imagem. Então, esse jogo ele é interessante nisso, porque a gente percebe que em vários momentos existe uma aproximação e um distanciamento.
E eu acho que nesse lugar, por exemplo, teve um momento, quando começou o texto, que eu achei que era a história de uma trans, porque ele fazia umas coisas com as saias, não sei se alguém teve uma percepção assim, porque é um texto muito político, né? E a gente está num momento extremamente político, extremamente pensar sobre isso o tempo todo, então eu não consigo me distanciar diante assim, do que eu vejo, me distanciar dessas questões. E aí eu achei que era a história de uma trans, e aí esse corpo me veio de uma maneira. Aí quando eu vi que era a história de uma mulher, a imagem me veio de uma maneira, e o corpo talvez ele se afastou de mim, sabe? Nesse sentido, como a Aline teve essa fala, isso me abriu. Mas eu tenho uma questão. Isso me abriu para o que você está falando. Perfeito. É interessante. Deixa eu falar. Não, eu vou falar uma não, é só porque é uma questão que me fica também, que a gente sempre pensava, se homem masculino, se corpo masculino, se homem masculino é ótimo. Homem masculino, corpo, né? E em 2006 eu escrevi uma peça também que era uma Medéia para um homem, né? E que na realidade era uma mulher, o discurso. Eu tenho, Letícia, dramaturga, mulher, enfim, diretora, acho, justamente pelo trabalho que a gente faz, a gente quer justamente contrapor. Eu tenho a vontade de contrapor um corpo masculino a um corpo feminino, um corpo feminino a um corpo masculino. Então, aí eu vou te falar, realmente, quando o Danilo traz essa história, eu acho que é de uma liberdade tamanha de trazer essa história, mesmo ele tendo um corpo masculino, estou falando da minha opinião mesmo, porque eu já vivenciei isso com outro ator, que eu fui questionar para mim, porque vocês botaram uma Medéia, né? Era uma Medéia e era um homem, só que era um homem dentro de um discurso feminino, homem, né? Mas vivenciando aquele lugar. Nunca vai ser a mulher, mas existe um olhar ali feminino. Então eu acho que a gente tem que também, eu defendo esse lugar também do não maniqueísmo. Tanto a mulher também assumiu um lugar masculino, quanto o homem também assumiu um lugar feminino. Então eu te falo que também ilustrar, se fosse uma mulher, eu também cairia talvez nesse lugar de estar mostrando uma imagem e ilustrando uma mulher. E eu acho que não é isso que o Media Actor está procurando. Quando a gente bota um texto, não é para ilustrar a ação dele, era justamente quando ele procura o touro, ele procura na saia, ele procura lugares simbólicos. Ele não está interpretando aquela história. Talvez não fique claro isso. Aí eu acho ótimo se ele falar isso, que talvez a gente tenha que repensar. Só que a ideia não é contar a história, não é ilustrar, não é descrever o que a gente faz. O nosso trabalho de imagem, às vezes, é contrapor ou dar um dado a mais. A imagem já é uma história. Eu trago um elemento simbólico para dialogar com ela, não exatamente para ilustrar. Então, assim, isso eu estou falando de uma posição de pesquisadora. Mas eu, ao mesmo tempo, eu defendo também esse lugar. E eu acho que nós vamos pensar sobre isso. Então, eu te agradeço de toda forma que você fala, porque eu acho que é uma questão real, né? Que você vê um homem e você vê um discurso feminino. Mas eu acho que a gente tem que... eu defendo friccionar esse lugar. Mas mesmo que fosse uma mulher, eu ainda penso que como não é um depoimento que não é próprio, ainda gera distanciamento. Eu falo desse distanciamento. Aí que eu acho que é bacana você falar do corpo. Aí eu concordo com você. Distanciamento é mais nesse outro lugar do corpo. Não, mas aí eu concordo com você do corpo. Isso é uma coisa que talvez a gente tenha que trazer mais esse corpo histórico. Mas eu estou falando, não estou querendo negar o que você disse. Eu estou te dando uma opinião de uma pesquisadora que pensa sobre isso. Que nem sempre a mulher tem que interpretar a mulher. Ou o homem tem que interpretar o homem. Porque eu acho que isso é saudável. Eu acho que politicamente, inclusive, é um distanciamento.